O nome da mensagem hoje é: de quem é a culpa? Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Se você pudesse mudar alguma coisa em você ou na sua vida, o que é que você mudaria? Quantos aqui mudariam alguma coisa no corpo? Perderiam um pouco de peso, ganhariam um pouco de músculos? Quantos aqui? Levante a mão. Por todo mundo. Quantos aqui mudariam, por exemplo, algo em relação ao trabalho? Mudar o trabalho, mudar o de chefe, mudar de companheiros? Levante a mão. Quantos mudariam a conta corrente? Esse eu tinha certeza. Quantos aqui mudariam o companheiro, marido ou esposa? Eu não senti tanta efusividade aí, viu? Bom, gente, todos nós de alguma forma adoraríamos mudar algumas coisas na nossa vida, simplesmente porque a vida não é perfeita, tá? Não é perfeita para ninguém. Sempre existe algo que a gente sonha, algo que nos incomoda, algo que nos frustra. Mas a verdade é que existem pessoas que lidam com a frustração e conseguem tocar a vida, e conseguem criar, produzir, construir, vencer, construir relacionamentos com pessoas. São pessoas que, ainda que não vivam na perfeição, são felizes, bem-sucedidas, e outras não conseguem superar. E pensando nisso, eu fiquei refletindo sobre a maneira como as pessoas reagem à frustração. E eu queria abordar com você esse tema, e te desafiar a sinceramente fazer uma autorreflexão. Qual dessas reações é a sua predileta? Ou talvez um pouco de todas, né? E te dar um norte, apontar uma forma de você vencer as frustrações na tua vida. Uma reação que é muito comum nas pessoas, a gente vê em todos os setores, em todos os estratos sociais, é lamentar-se. A lamentação faz parte da vida de muitas pessoas. Lá em Êxodo capítulo 16, versículos 11 e 12, a gente lê: e o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. O povo de Israel durante 400 anos ficou escravizado no Egito. Aí Deus manda um libertador e revela como Ele é poderoso de maneira extraordinária, com 10 pragas sobrenaturais, e depois fazendo com que o mar se abrisse. Eu sempre li assim: meu Deus, se eu fosse membro daquele povo, eu nunca mais na minha vida ia reclamar, porque eu ia saber que Deus é todo poderoso. Mas não foi o que aconteceu. No deserto eles reclamavam que estava calor, reclamaram porque não tinha água, Deus mandou bater na rocha e saiu água. Reclamaram porque não tinham o que comer, Deus mandou o maná. Reclamaram porque não comiam carne, Deus mandou as codornizes. Ou seja, lamentar-se é uma característica que muitas pessoas fazem dela o seu modus vivendi, a despeito de Deus já ter provado inúmeras vezes que Deus é bom e que Ele cuida de todas as coisas. Tem gente que lamenta por tudo, lamenta a crise, lamenta o tempo, lamenta o chefe, lamentam o fato de não haver justiça, não é isso? Tem gente que lamenta de dia, tem gente que lamenta de noite, tem gente que lamenta sozinho, tem gente que lamenta com os amigos. Você pode lamentar por algo que aconteceu, ou pode lamentar por algo que você tema que venha a acontecer.
Mas a verdade, queridos, é que em qualquer destas manifestações de lamento, a verdade é que o lamento não pode mudar absolutamente nada da circunstância que você está vivendo. Então o melhor mesmo é não viver se lamentando. Há uma segunda manifestação em relação à frustração, que eu estou chamando de desistir ou desistência. E quando eu chamo de desistência, eu não estou simplesmente a pessoa que abandona absolutamente. Existem outras formas de desistência. Existem aqueles que são escapistas, não é? Que criam um universo paralelo, que entram na negação e na verdade não estão olhando para o problema e nem enfrentando o problema para resolvê-lo, tá? Então, vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, se você não gosta do seu nariz, faz uma plástica. Se você está um pouco triste, toma antidepressivo. Tua mulher é chata, divorcia dela. Seu chefe não é bacana, muda de emprego. Não é isso? Teu filho não te escuta, grita com ele. Se ele ainda não ouvir, manda para o psicólogo. A verdade é que algumas dessas coisas que eu falei não são ruins necessariamente. Por exemplo, fazer uma plástica no nariz pode não ser ruim. Mas se o teu problema é de autoimagem, você vai se tornar como aquelas pessoas que fazem 200 plásticas na vida e aí ficam horrorosas, né? Dá um sorriso, puxa a pena. Porque por mais que a pessoa queira mudar o exterior, o problema é o interior. Pessoas que não se sentem amadas acabam não conseguindo amar ninguém. E aí passam a vida inteira começando relacionamentos para terminá-los depois. Pessoas infelizes. O problema não é o outro, o problema são elas mesmas, não é isso? Há pessoas que, tendo esse comportamento, passam a justificar o seu fracasso em todas as áreas, seja no fracasso pessoal, emocional, relacional, profissional, espiritual, justificando a culpa no outro. É sempre você. Meu casamento não deu certo porque ela não me entendia. Queridos, eu quero dizer para você que a desistência não é uma boa solução. Porque toda vez que você desiste de um problema e não o trata e não o encara, você só muda de endereço. O problema profissional que você tem numa empresa vai ter no outro. O problema familiar que você teve num casamento vai ter no outro. Por quê? Porque o problema está em você. Deus não quer que você desista. Em primeiro lugar, porque Ele te promete ajudar até o fim. Filipenses 1:6, Paulo diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até no dia de Cristo Jesus. Amém ou não? Quantos aqui já deram a vida para Jesus? No dia que você entregou a tua vida para Cristo, naquele dia, Deus começou uma obra boa na tua vida. E quando Deus põe a mão em algo ou em alguém, não existe a possibilidade daquela pessoa não se desenvolver, não melhorar e não superar os seus problemas, a menos que ela não creia que Deus quer fazer isso. Então, você não deve desistir, porque Deus já prometeu que Ele vai te ajudar até o fim. Você não deve desistir porque a Bíblia também diz que o completar da carreira depende de nós. Diga assim: o completar da carreira depende de mim. 2 Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
O desistente começa, mas não termina. E muitas vezes ele desiste um pouquinho antes da bênção chegar, um pouquinho antes do milagre acontecer, um pouquinho antes da porta se abrir. Então quero dizer para vocês que este é um comportamento das massas, porque como Jesus dizia, quando ele olhou para Jerusalém, ele viu uma multidão de pessoas sem pastor. Mas você tem pastor, e o teu pastor ele está prometendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Ele está conosco. Nós não precisamos desistir. A responsabilidade de terminar bem é tua. A gente não pode desistir, porque a vitória só acontece para quem resiste até o fim. Apocalipse 2, 10, 12, Jesus diz: não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Até na vida cristã, você aceitou Jesus, e no dia que você aceitou Jesus, o seu nome foi escrito no livro da vida. Mas a coroa da justiça, a coroa da vida, você só receberá no dia que você fechar os seus olhos na morte ou no arrebatamento da igreja. Amém? Até lá tem que ficar firme até o fim. Jesus diz: guarda para que ninguém tome a tua coroa. E Satanás sempre vai tentar tomar a tua coroa. Então, a vitória é resultado de quem é resiliente, de quem aguenta firme, de quem cai, mas se levanta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Agora, quem é que diz eu vou até fim? Sou eu, é você. Amém? Então é compreensível pessoas que não têm fé desistirem. Mas cristãos não deveriam ser desistentes, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Desistentes acreditam que não é possível ser feliz, e que a culpa da infelicidade é do outro. É de Deus, é do cônjuge, é do chefe, é do Brasil, é da circunstância. E com isso encontra algum conforto para ser um derrotado. A terceira manifestação em relação à frustração são pessoas que gostam de sufocar as próprias necessidades. Você conhece alguém assim? Gente que finge que aquele sentimento não existe, sublima o sentimento. Está infeliz, não se abre, não conta para ninguém, não fala com o marido, não fala com a esposa, não fala com o chefe, não fala com Deus. Está ali, sublimando, por razões diversas. Talvez porque não acredita que vale a pena, talvez porque se sinta inferior e pensa assim: se eu reclamar ele não vai gostar mais de mim. Tem gente assim. É a antítese do reclamão e do que lamento todo tempo. É aquela pessoa que está sempre quietinha, infeliz, mas não abre para ninguém, nem para Deus. Não expressam a sua insatisfação, tem medo de expor a sua insatisfação. Vivem sempre guardando os sentimentos e a frustração. Sabe, gente, Mateus 18:15 diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vá arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Quando você deixa de falar com a pessoa que te feriu, você está sendo desleal a ela. Por quê? Porque ninguém apanha a vida inteira sem nutrir sentimentos ruins contra aquela pessoa. Então, quando uma pessoa age desta maneira, o final é previsível. No casamento, uma pessoa dessa, basta encontrar alguém
um pouquinho diferente para suprir a carência, para acabar o casamento. Então é aquela mulher que o marido é um cavalo, o tempo inteiro ele fica criticando, uma hora ela tem uma oportunidade de dizer, tchau, bem. O amor morreu há muito tempo, por quê? Porque ela não expressou o que tinha. E o marido a mesma coisa, porque tem marido que é a mulher que fala para ele um monte, e chega uma hora que ele fala, chega, basta. Isso é muito perigoso, gente. Pessoas que não abrem o coração, que não se expressam, que sublimam, que escondem, são pessoas infelizes. E não é raro pessoas assim romperem relacionamentos de amizade, sabe? E a outra pessoa fala assim, mas o que aconteceu? O que eu fiz? A pessoa não tem a mínima ideia do quanto feriu a outra. E muitas vezes se torna irremediável. Pessoas assim, irmãos, matam o amor nos relacionamentos. E quando pegam ojeriza daquele cônjuge, do amigo, do chefe, do patrão, viram inimigos. E é algo irremediável. Mas há uma última maneira que eu quero me delongar um pouco mais, que é mudar a si mesmo. Você já pensou nesta possibilidade? Todos nós enfrentamos circunstâncias difíceis. Todos nós, como eu disse, temos coisas que devemos mudar. Se você quer fazer uma plástica no nariz, fazer uma lipo, fazer o que quiser, faça, mas trate do problema. Porque existem mulheres lindas e adquirem anorexia porque se acham gordas, porque o problema delas está aqui. Elas olham no espelho, são magérrimas e se acham gordas. Então, você tem que tratar o problema que você tem e mudar o problema. E acreditar que você mudando a si mesmo, você vai mudar o outro também. Na vida, você pode ocupar 3 papéis em relação aos outros. Ou você pode ser um problema para as pessoas, ou você pode ser invisível para as pessoas, ou você pode ser imprescindível para as pessoas. Eu vou repetir, guarde isso. Ou você pode ser um problema na vida das pessoas. Sabe aquela pessoa que chega, a roda se dissipa? É o crente urucubaca. É o crente, ó vida, ó céus, ó. Essa pessoa, ela está sempre de uma forma taciturna, está sempre reclamando. Ela não acrescenta, ela suga a energia do outro. Você não vai querer ser uma pessoa assim. Você pode ser uma pessoa invisível para alguém. Uma pessoa que entra num lugar e ninguém nem sabe que você está ali. Você não participa, você não se arrisca, você não se expressa, você não se envolve e você pode passar anos num lugar e não ser notado. Irmãos, e eu não quero dizer que isso seja temperamento, não, isso é disposição. Eu quando mudei para São Paulo, eu vim do interior, no interior a igreja que eu frequentava, a igreja metodista, todo mundo me conhecia, eu era um menino, né, todo mundo conhecia, eu era filho da Dona Rosa, neto do seu Salvador Carnevale. Eu mudei para São Paulo, cheguei naquela cidade grande, eu era um caipira do interior. Eu fui para a igreja, eu fui 4 vezes na igreja, 4 domingos, ninguém veio falar, oi, quem é você? Eu saí, fui para o mundo, e durante anos, eu fiquei culpando a igreja, até que um dia o Espírito Santo falou para mim, não,
Você que foi o culpado, porque no meio da molecada que ia fazer as coisas erradas, você se destacou. Então, na verdade, você não quis se misturar com eles, se destacar, você ficou invisível, você encontrou nisso a desculpa para ir embora. E foi exatamente o que aconteceu, irmãos. Quando eu me converti com 19 anos, alguns dos meus amigos daquela época vieram para a igreja porque diziam assim: não é possível, o Lamartine. Agora, recentemente encontrei na internet, através do Natan, uma amiga da época da 7ª série. E a primeira coisa que ela falou: você era terrível. Então me destaquei na bagunça. Mas quando chegou a hora de ir para a igreja, eu não fiz muita força. Então você pode ser um problema, ou você pode ser invisível, ou você pode ser imprescindível. Eu vou dar alguns exemplos para você. Na área profissional, por exemplo. Hoje, gente, você sempre tem que encontrar um diferencial. Você sempre tem que ter um algo mais. Não basta dominar a sua área. Você tem que ser excelente e tem que acrescentar à sua excelência, sabe, a graça, o favor. Ter uma atitude cordata. Quando a maioria das pessoas estão estressadas, seja diferente, seja alegre, tenha um sorriso nos lábios, olhe nos olhos das pessoas, porque isso abre portas. Abre portas. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu morava numa casa de rua. Chegou num sábado, tocou campainha, veio um jovenzinho de 14 anos querer me vender enciclopédia. E eu logo de cara falei: não, meu amigo, não preciso. Não, eu olhei a enciclopédia dele, era um papel de jornal horroroso. Eu falei: não vou comprar esse negócio. Ele: não, porque começou a falar da enciclopédia, porque essa enciclopédia tem isso, tem aquilo. Ele não me deixava mandar ele embora. Depois de uns 15 minutos, ele tentando me convencer, eu falei: quer saber, menino? Eu vou comprar por sua causa, porque você é um grande vendedor. Você não me deixou te dispensar. Ele tinha um diferencial. Você precisa ter um diferencial. Se o seu negócio é uma prestação de serviço, faça com excelência. Acrescente algo que nenhum outro concorrente tem. Observe qual é a área que está faltando numa igreja. Tem gente que chega na igreja e já quer ser mestre. Como é que você vai querer ser mestre com o Zé Luiz aqui? Não, você tem que chegar e querer ser outra coisa. Queira trabalhar numa área que tem necessidade. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se o Daniel Beltrão está aqui, provavelmente não. Daniel Beltrão, ele é uma pessoa quieta, não é uma pessoa muito, embora fale bem pra caramba, mas ele chegou na igreja, ele começou a fazer o Reviva, trabalhar no Reviva, trabalhar na área social, se colocando, e eu logo percebi que ele era uma pessoa diferenciada. Um dia ele me chama e falou: pastor, eu queria que você orasse por mim, porque eu vou com a Carme para o interior. Eu falei: como assim? Não, eu estou sentindo que eu tenho que ir para o interior, estou sentindo um chamado de Deus. Eu falei: negativo. Quero te pedir desculpas de ter atrasado, mas eu quero que você trabalhe conosco e eu quero te dar uma oferta, porque eu não tenho ninguém que faz o que você faz na igreja. Você é imprescindível. Glória a Deus. Ele não fez aquilo porque ele queria que eu bancasse, de forma alguma. Ele de fato estava querendo ir embora. Só que eu fiz ver a importância dele. Falei: cara, teu chamado é social. Como é que você vai para o interior? É aqui que estão as necessidades sociais. Eu preciso de você aqui. Aí ele se sentiu valorizado. Então, eu quero dizer para você que não é a crise que está sendo responsável pelo fato de você não estar encontrando uma porta aberta. É a tua desistência. Deus colocou em você capacidades, dons e talentos. Use-os, não desista.
Amém? Você pode brilhar no meio da crise, ser diferente no meio da crise. Você pode dar uma glória a Deus, dizer eu creio. Aliás, a crise é o terreno mais fértil para se levantarem os líderes. Se não houvesse a escravidão no Egito, não haveria um Moisés. Se não houvesse um gigante Golias, não haveria um Davi. Davi foi levantado por conta de um gigante que ninguém quis enfrentar. Você tem de Deus a unção, o chamado para fazer diferença, para ser imprescindível. E na hora que você se torna imprescindível, que você supre uma necessidade, você vai ser visto, vai ser destacado, e a crise vai ser uma bênção e não um problema. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo crise. Nesse tempo, irmãos, nós começamos esse ano. Primeiro tivemos uma enchente. Depois veio a pandemia. Nós reunimos o pastor e falei, agora, o que nós vamos fazer? A gente não enxerga tudo no primeiro momento. Aí no meio da quarentena, todo dia eu acordo 3 da manhã para orar. Sozinho. Não põe despertador, nada. E naquele dia Deus começou a falar especialmente comigo. Ele disse, filho, você já reparou como existem milhões de pessoas que estão te seguindo? É literalmente milhões, irmãos. Esse mês eu já falei para 6 milhões de pessoas diferentes pela internet. Eu falei, estou percebendo, Senhor, o que é? Ele falou, por que isso? Porque eu falei para ele, porque eu acho que o Senhor quer que eu leve a palavra. Ele disse, não, eu quero que você se envolva com as pessoas. Você já reparou que elas estão te chamando de pastor? Pastor virtual? Eu falei, já. Eu falei, então você vai ser pastor delas. Quem quiser vai encontrar mentoria, porque você vai mudar a visão da igreja. Agora a igreja vai para o mundo. Assim nasceu a Yacht Church. Eu vou sempre agradecer essa pandemia. Ela não vai ser para mim uma lembrança de coisa horrível. É lógico que eu choro pelas vidas que perderam pessoas. É óbvio que a gente fica triste por causa disso. Mas a gente pode sentar na sarjeta e chorar, ou pode deixar Deus te conduzir para uma oportunidade. Então entenda uma coisa, igreja, este é o tempo que Deus quer levantar os crentes, quer brilhar a tua luz. Mas você tem que desejar e tem que crer que você pode ser a solução na vida de alguém. Quantos podem dizer eu creio? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Dá um grito de júbilo, se expressa aí, em nome de Jesus. Falando de relacionamentos, é óbvio que num relacionamento não tem um culpado só. Mas a culpa não é do outro, não é do teu marido, não é da tua esposa. Ao invés de ficar apontando a causa do teu problema no outro, experimenta assumir a sua culpa. O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento? Se o teu marido é grosso com você, seja uma flor para ele. Eu sou maravilhoso. A Lília que sabe. Estou brincando, mas eu quero falar uma coisa séria. Quando eu casei com a Lília, pensa num jovem impetuoso, apaixonado, como eu sempre fui por tudo, inclusive por ela. Só que se ela discordasse um negocinho de mim, eu achava que ela queria mandar em mim. Eu falei, não, em mim não vai mandar não. Então primeiro, e ela também tinha opinião, sempre teve opinião. A gente se amava muito, mas era umas 3, 4 brigas por semana. Eu me lembro que no final do primeiro ano eu falei, gente, eu nunca imaginei que casamento era assim. A gente estava estudando a Palavra da Vida. No segundo ano nós entramos numa matéria chamada Lar Cristão. E a Lília simplesmente parou de me provocar, de discutir comigo. E um dia eu fiquei assim, falei, o que está acontecendo? Falei, ela está com alguma coisa aí.
Perguntei para ela: o que aconteceu? Por que você parou de brigar comigo? Ela falou: nós não estamos fazendo lar cristão? Estamos. Eu estou pondo em prática. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Virou a chave. De um dia para o outro, nós nunca mais brigamos. Briga? Nunca mais. O máximo que pode ter, vai virar. Sabe essas rusguinhas assim? Quando um não está bem. Mas briga, discutir? Nunca mais. Quem vai receber esse galardão? Ela. Foi ela que decidiu que ia mudar. E a partir daquele momento, eu posso dizer uma coisa para vocês: não existe ninguém nesse mundo para quem eu sou tão doce quanto para Lilian. Ela tira o melhor de mim. Porque toda vez que eu penso nela, eu penso: meu Deus, essa mulher é demais. Eu sou muito feliz, sabe que é muito feliz? Muito feliz. E isso é por causa dela. Então eu trato ela como um bibelô. Porque ela é o meu tesouro. Mas como começou? Ela falou: eu vou obedecer a Deus. Então eu quero dizer para você, querido, que eu acredito que não importa a circunstância que tenha havido, Deus pode mudar o teu casamento. Deus pode mudar o seu relacionamento com os seus filhos. Deus pode mudar o seu relacionamento com o seu chefe. Tome a decisão de dizer: eu quero ver o que tem em mim para mudar. Ao invés de abrir mão de um relacionamento, e muitas vezes a gente abre mão de coisas tão preciosas, porque não tem a humildade para admitir qual é o seu lado. E como eu disse, não existe nenhum relacionamento onde só tem um demônio e um anjo. Não, o relacionamento, qualquer relacionamento, precisa haver disposição de perdoar, de ir além, sabe, de olhar para si e dizer: o que eu estou fazendo para provocar na outra pessoa essa resposta. Em relação a Deus, queridos, Deus é perfeito. No relacionamento com Deus, não existe chance dele ter errado com você. Então, se tem alguém que errou, é você. Eu com Deus, ele nunca erra. O que nós temos que ter em relação a Deus também é a mudança da nossa mentalidade. E aqui eu começo já a caminhar para a solução que eu quero dizer para vocês. Como reagir diante das frustrações? Mudando a mentalidade. O apóstolo Paulo, em Romanos 2, versos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro aqui que você só vai entender e experimentar a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita se a tua mente mudar. Se você não passar por mudança de mentalidade, e isso é uma palavra grega, metanoia, mudança de mente, que é traduzida por arrependimento. Arrependimento é um detalhe de metanoia. Porque arrependimento é dizer: puxa vida, eu estava errado, me perdoe. Porque é assim que a gente fala para Deus. Mas metanoia é mais do que isso, é mudar a mente, é renovar a mente, é crer que Deus é bom, é crer que Ele tem coisas boas para mim, é crer que as circunstâncias adversas não vão me vencer, porque Ele me fez seu filho, Ele tem um propósito para mim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, igreja? É mudar a mente, é mudar o coração, é ter convicção de que o melhor de Deus ainda está por vir. Então, essa mudança de mentalidade acontece na conversão, mas ela tem que acontecer a vida inteira. Hoje eu falo com pelo menos umas 100 pessoas por dia na internet. E frequentemente, quando eu faço as lives, as pessoas me perguntam: pastor,
como é que eu mudo a minha mente? Eu quero falar para vocês sobre um experimento que acabou virando até uma disciplina da psicologia que se chama Learned Helplessness. Eu traduzi por impotência aprendida. Psicólogos que tratam do chamado estresse pós-traumático. Quantos já ouviram falar do estresse pós-traumático? Estresse pós-traumático é aquele estresse que é advindo de uma situação muito drástica. Uma perda muito profunda, uma guerra que o indivíduo passou, um divórcio. Alguma coisa que gera mesmo uma devastação emocional nas pessoas. Então, esse psicólogo, ele trabalhando sobre essa perspectiva, da chamada impotência aprendida, essa área, ela trabalha normalmente com animais. Você já deve ter visto ou ouvido falar daquele elefantinho pequenininho que é preso com uma corrente no pé e com uma estaca no chão, e quando ele tenta andar, ele fica preso. E ele vai tentando até que ele desiste. E quando ele desiste, ele acredita que ele nunca mais vai poder vencer aquele obstáculo. E ele é treinado dessa maneira, e até quando ele se torna adulto, aquela estacazinha ali não seguraria nem um puxãozinho daquele elefante de 6 toneladas. Mas ele anda, quando ele sente a corrente no pé dele, ele para. Porque ele foi condicionado a acreditar que ele não consegue. Isso é o que os psicólogos chamam de impotência aprendida. Mas esse psicólogo, ele quis fazer um experimento oposto. Ele encheu uma banheira até metade, e ele colocou um ratinho para nadar. Ele nadou, chegou na parte na borda, ele não tinha como subir, porque estava molhado, e ainda tinha pelo menos uns 40 centímetros. Ele nadou durante 9 minutos e afundou. Aí o psicólogo foi lá, pegou o ratinho, tirou ele dali, secou, fez um carinho nele, deu comida para ele e deixou ele descansar. Passou uma hora, botou o ratinho de novo na banheira. Dessa vez ele não nadou 9 minutos, ele nadou 18. Depois de 18 minutos ele afundou de novo. Aí ele foi lá de novo, pegou o ratinho, tirou, fez o mesmo procedimento de dar um conforto, secar, alimentar, deixou para o dia seguinte. No dia seguinte, ele pegou o mesmo ratinho e botou lá na banheira. Dessa vez, o ratinho nadou 37 horas. E a conclusão do psicólogo foi: se as pessoas podem aprender o trauma, elas podem aprender a esperança. Que coisa! Aquele ratinho lá dentro dele sabia que em algum momento alguém viria livrá-lo. É essa a diferença entre um crente e um ímpio. Eu quero ler um texto para vocês que vocês já conhecem, que é Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa é a tradução que está na minha Bíblia, mas eu não gosto dessa tradução, porque a palavra certeza não traduz o texto original. A palavra certeza no original é hipostasis. Sabe o que é hipostasis? É o fundamento, é a fundação. Da mesma forma que uma casa precisa de uma fundação para ser construída, o que a Bíblia está dizendo, que quando uma pessoa tem fé, aquilo se torna a fundação sobre a qual ela vai construir a vida dela. E quem tem fé, a Bíblia diz, é a convicção das coisas que se esperam. Então, como é que nós mudamos a chave da nossa mentalidade, de uma mentalidade traumática,
porque há pessoas que tiveram traumas na vida, perdas financeiras, né? Cujos pais perderam tudo, outros foram abusados. Muitas são as formas que Satanás marca as pessoas. E a gente tem que levar a sério e saber que aquilo é sério mesmo. Mas isso não é um estado definitivo, porque quando alguém aceita Jesus e a fé entra no coração dela, esta fé deve ser uma fundação sobre a qual você vai construir um outro edifício, um edifício de esperança. Queridos, não é o fim. Esta crise não vai te destruir. Esta crise vai te promover, porque há um Deus todo-poderoso, e a tua fé não é em qualquer fundamento, é em Cristo Jesus. A Bíblia diz: ninguém pode lançar um outro fundamento que não seja Cristo. Diga assim: Jesus Cristo é a fundação da minha vida. Ora, se você vai construir a tua vida em cima desse fundamento, pode ter certeza que a tua casa não vai cair, nem na tempestade, nem no terremoto, porque o fundamento que você tem, a fé, é no Deus Criador, no Deus misericordioso, naquele que morreu para nos salvar. E a Bíblia diz: se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não dará conjuntamente com Ele todas as outras coisas? Então, meu amado, o mundo está aí, cheio de problemas que você pode resolver. Mas você pode desistir e lamentar sua vida inteira e tentar encontrar um culpado para o seu fracasso. Ou você pode dizer para Deus: Senhor, eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é Deus sobre a minha vida. O Senhor é Deus sobre essa história aqui. O Senhor é Deus sobre esta igreja. O Senhor é Deus sobre a minha família. Eu sei que o Senhor tem uma porta aberta para mim, e eu vou sair para buscar essa porta aberta. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode aplaudir, começa a aplaudir, vai mesmo. Se expressa em nome de Jesus. Deus lhe promete dar tudo o que precisa, mas é você quem vai decidir o que eu posso mudar em mim. O Espírito Santo vai te ajudar. Não pense você que você já chegou ao fim, que não tem mais jeito. Porque aquele que começou uma boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. E quando Deus completa uma obra, as pessoas vão dizer: uau, uau, o que foi isso na tua vida? Ao longo da minha vida, queridos, Deus fez muitas transformações. E todas as vitórias que eu tive, e eu não estou falando de vitórias exteriores, vitórias interiores, de vitórias da minha alma, de mudanças de comportamento, fez com que as pessoas dissessem: uau, você era assim e não é mais. Mas você tem que querer. E eu queria pedir que você fechasse seus olhos agora. A primeira decisão que você tem que tomar é com Deus. Se você ainda não abriu o seu coração para o Senhor, se você ainda não disse para Ele: olha, Senhor, eu quero ser transformado por Ti, eu não quero mais ser assim, sozinho eu não consigo, é pesado demais. Mas eu vi a Tua palavra que o Senhor me ama. E sabe, meu querido, Ele ama mesmo. Jesus morreu na cruz por você. Por você.
A Bíblia diz que ele deixa 99 ovelhas para buscar uma perdida. Eu já fui um dia essa 100ª ovelha. E se você está aqui hoje, ou está me ouvindo pela internet, não tem certeza, talvez tenha até feito alguma decisão, mas que não teve nenhuma alteração, nenhuma mudança na tua vida. Se você hoje sinceramente disser para Jesus: Senhor, entra na minha vida, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Entra na minha vida, transforma o meu interior, cura as minhas feridas, as dores do passado, transforma a minha mentalidade. Se você fizer essa oração, Ele vai entrar. E você que está aqui hoje, se você quiser entregar a tua vida ao Senhor Jesus, eu vou te ajudar, porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa com a salvação. Eu vou te ajudar a falar esta oração, ainda no teu lugar mesmo. Se você quer fazer essa oração comigo, a igreja de olhos fechados, levante a tua mão onde você estiver, e eu vou te ajudar. Eu vou orar com você e por você em nome de Jesus. Há alguém? Levante a sua mão em nome de Jesus. Por favor, os diáconos me ajudem. Se tiver alguém aqui hoje querendo entregar a vida para Cristo. Graças a Deus. Há mais alguém? Eu quero falar com você que está aqui me vendo. Você pode fazer essa oração comigo. Enquanto eu estiver orando, você repete. E se você que está aqui ainda tem o desejo de fazer essa oração porque não tem certeza, faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te peço, entra na minha vida, porque eu creio que o Senhor morreu lá na cruz pelos meus pecados. Ajuda-me, Senhor, a ser transformado. Muda a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você orou assim comigo, na tela há esse QR Code. Você pode colocar aí o seu celular e nos comunicar quem é você, a sua oração, para que a gente ore por você. Mas ainda eu quero orar pela igreja e por todos vocês que me veem. Se existe algo na tua vida que você se identificou com qualquer uma dessas manifestações e você quer dar um passo de fé para que Deus te dê vitória sobre essa área na tua vida, eu vou pedir para você ficar de pé e eu vou orar por você e com você. Todos nós entendemos, ó Pai, que em nós há tudo que necessitamos, a começar pelo Espírito Santo, para que nós mudemos em relação àquilo que nos frustra. Eu sei que o Senhor vai ajudar, eu sei que o Senhor vai nos fortalecer, eu sei que o Senhor vai nos convencer, mas nós nos abrimos para Ti, Senhor, e te pedimos: muda a nossa vida, ajuda-nos, ó Deus, porque queremos ser solução para o problema das pessoas, e o Teu nome então ser glorificado. Meu querido, se você que está nos vendo pela internet, bote por favor aquele QR Code lá. Se você já é de Jesus, mas se você está hoje sem nenhuma igreja e gostaria de participar da Yacht Church, coloque também o seu nome, escreva: quero fazer parte da Yacht Church. Nós vamos depois, e coloque o seu endereço, porque nós vamos entrar em contato com você. E em breve vocês verão um vídeo onde eu vou explicar todo o processo, como vai ser. Mas nós queremos dar boas-vindas para todos quantos querem se juntar a nós, porque o nosso chamado é de transformar todo mundo, os 4 cantos da terra. E a igreja pode dizer amém? Então, igreja, se prepare.
Deus vai fazer uma obra de reforma em cada um de nós. E essa obra vai trazer glória para o nome de Jesus. Esteja aberto, porque Deus não terminou a obra que Ele tem na tua vida. O que você está vivendo agora é só passageiro. A única coisa que Deus não pode fazer é te levantar da cadeira. Quem tem que tomar a posição é você. E Deus vai te dirigir, vai te dar sabedoria e vai trazer as pessoas que vão te ajudar a cumprir o seu propósito. Amém?